é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Pode dar um brado de glória? Aleluias! Quantos nessa noite é um holocausto verdadeiro, um sacrifício vivo na presença do nosso Senhor. O Senhor, Ele tem falado aos nossos corações. O Senhor verdadeiramente, Ele tem nos ensinado nessas lições do tabernáculo. Estamos na lição 19, lição 20, que é o sistema de sacrifício. Verdadeiramente temos que entender, verdadeiramente temos que estudar essas lições, guardar no nosso coração, mas também colocar em prática, para verdadeiramente a nossa adoração, a nossa vida seja um cheiro suave às narinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque olhamos para aqui essa simbologia, olhamos para o Velho Testamento, olhamos para essas histórias aqui relatadas na Bíblia, sobre o sacrifício, sobre a maneira que o povo levava o sacrifício no holocausto, levava os seus sacrifícios de gratidão, sacrifícios de expiação pelos teus pecados. Como já foi dito nessa noite, o véu se rasgou dos céus abaixo, para termos livre acesso à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendermos essas lições aqui praticadas, seja no sábado, seja na terça-feira, meus amados, verdadeiramente nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus sobre as nossas vidas, porque verdadeiramente vamos entender o nosso propósito aqui na terra, que não é pelos nossos talentos, mas sim pelos propósitos que Deus nos determinou, como foi lecionado aqui muito bem pelo nosso diácono André. Continuando o sistema de sacrifício, vamos ver que lá na lição número 20, vamos entender um pouquinho sobre as ofertas pacíficas, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Vamos entender o que verdadeiramente Deus Ele quer para mim e para a tua vida, quanto Ele determina no coração do nosso presidente, no coração dos professores, para estar ministrando essa lição, a noiva do Cordeiro. Vamos ver no ponto primeiro o que era a oferta pacífica. Nós estamos aqui perante a oferta pacífica, que era um sacrifício, que o ofertante imolava o animal, matava o animal, tirava porções especiais, separando do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote expiava o sangue do animal imolado ao redor do altar. Meus amados, aqui nós vamos ver que o sacerdote, ele escolhia o animal, ele preparava o animal. Tinha que ser um animal específico, um animal que não tinha mazelas, um animal perfeito, um animal que não tinha manchas. Era feito o ritual, era preparado. Esse animal era morto, em seguida o teu sangue era jogado sobre o altar, o teu sangue era espigado sobre a arca da aliança, era sobre todo o propositório que estava ali no tabernáculo. Nós vamos ver que então, depois disso, ao redor do altar, em sinal da proposição pela vida do pecador, depois os miúdos do animal era queimado no fogo do altar, e assim tanto o sacerdote como o ofertante e sua família comia a carne nobre do animal imolado. Essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus, e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Então vamos entender aqui que essa oferta pacífica, diferentemente da oferta que nós vamos ver da expiação dos pecados, a oferta pacífica era um ato de gratidão, era um ato de reconhecer a tua comunhão e a tua alegria e felicidade com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Era um ato de você reconhecer que o Senhor verdadeiramente era rei sobre a tua vida, que Ele reinava sobre a tua casa e reinava sobre a tua família. Quando nós olhamos para aqui essa oferta pacífica, trazemos para os dias de hoje. Que momento é este da oferta pacífica? É quando nós estamos aqui na casa do Senhor,
Quando nós entramos, tanto no momento ofertório, quanto nós entramos no momento do dízimo, no momento das ofertas, mas também quando nós falamos que você deve ser uma oferta viva na casa de Deus, que você verdadeiramente tem que ser um obreiro fiel na casa de Deus, vivendo e seguindo as leis do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o verdadeiro levita no Antigo Testamento não era aquele que tocava o instrumento. O levita era aquele que cuidava da obra de Deus, cuidava da casa de Deus, cuidava dos assuntos do interesse de Deus. Então nós vamos ver que aquele que oferecia uma oferta pacífica, ele estava declarando para este mundo: ei, eu sirvo um Deus todo-poderoso, eu sirvo um Deus vivo. Mas quando nós não entendemos o que é uma oferta pacífica, quando nós trancamos o nosso coração, como foi aqui ministrado pelo nosso diácono André, quando nós chegamos no momento de declararmos que tudo que nós temos nessa terra não é nosso, mas sim é de Deus, é permissão de Deus, a nossa força vem de Deus, tudo que Deus coloca na nossa mão, nós não somos donos, apenas somos administradores, porque aqui não é a nossa morada é nos céus de glória. Meus amados, nós vamos ver uma história que se conta no primeiro livro de Samuel, capítulo número 2. Vamos ver a história dos filhos de Eli, a história desses dois jovens que foram criados na casa de Deus. Esses dois jovens que foram criados na casa do profeta. Esses dois jovens que conheciam as leis, que conheciam as escrituras sagradas. No momento dessa oferta pacífica que nós acabamos de ler, que era separado, então uma porção era separada para a família do sacerdote, para o sacerdote comer. A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2 vai relatar sobre Ofni e Finéias. A palavra de Deus fala que neste momento de gratidão, neste momento de presente de Deus para a vida do ofertante, ele poderia pegar um garfo de 2 pontas, e tudo que vinha naquele garfo era somente aquilo que ele poderia comer. Era aquilo que ele poderia comer. Representava a provisão de Deus sobre a vida daquele que era fiel. Mas nós vamos ver que esses dois jovens, eles decidem: não, eu não quero isso. Eles começam a retirar o que é de Deus, começam a desejar o que é de Deus, e nós sabemos o que acontece com a vida deles, com a casa deles, com o pai dele. Então nós temos que entender verdadeiramente, quando nós declaramos que nós somos filhos de Deus, que nós somos cordeiros dos céus, nós temos que entregar o melhor para Deus. Nós temos que entregar o nosso tudo para Deus, em forma de gratidão, em forma de amor perfeito ao nosso Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Outra coisa que nós vamos aprender na lição número 2, que é a simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica apontava para a nossa reconciliação com o Pai. Está aqui a comunhão. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse o quê? Havendo ele feito paz pelo sangue da sua cruz, pelo meio de reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão no céu. Isso mostra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliarmos com o Pai, tornando-se a nossa paz. Vamos aprender que na palavra de Deus, em João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver aqui que o Senhor, Ele foi uma oferta pacífica, agradável a Deus, para nos reconciliarmos com o Pai. Porque vamos ver também em João 1:12, que diz: mas todo quantos os que receberam, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Graças a esse sacrifício pacífico, hoje temos o direito de dizer que nós somos filhos de Deus.
Nós somos os filhos amados de Deus. Vamos ver que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, único, para todos que nele crê. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos de encontro aqui o que já foi falado. Quando nós olhamos Deus perante ao seu Filho unigênito, começa a conjecturar agora você tendo algo único, especial, somente aquele, e você ter que abrir mão, uma atitude de fé, uma atitude de amor. O Senhor, Ele tem o Senhor Jesus Cristo como teu único Filho unigênito, mas Ele decide, presbítero André, dar essa oferta, dar este cordeiro verdadeiro, puro e fiel, por amor a mim, por amor a ti. A palavra de Deus fala que Jesus é levado naquela cruz do Calvário, Ele morre, Ele se faz pecado, Ele se torna o verdadeiro cordeiro. Naquele momento, conjecturando, Deus está perdendo o teu Filho unigênito, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Aquela oferta agradável agora vem com a gratidão de Deus. Deus, Ele agora já não tem somente o Filho unigênito, mas Ele tem a noiva que foi remida pelo sangue do Cordeiro. Hoje o Senhor, Ele tem filhos nessa terra, filhos nessa igreja, porque o teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, foi a oferta verdadeira naquela cruz do Calvário. Por isso nessa noite nós temos motivos para adorar. Bendizendo o teu santo nome. Não é microfone que vai parar a igreja, não é as lutas que vai parar a igreja, porque eu aprendo aqui que um foi levado ao madeiro, ele não parou, nem a morte parou o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, quando está ministrando, ele diz: ó morte, onde está o teu agrilhão? Na cruz foi travada uma grande batalha. A morte perdeu para Cristo. A morte perdeu porque aquele sacrifício era um sacrifício perfeito. E nessa noite o Senhor, Ele requer que nós sejamos um sacrifício perfeito na sua presença, na tua casa. Meus amados, quando nós falamos na sua casa, nós não devemos ser este cordeiro somente nesses 4 cantos aqui representados, mas sim por todo o mundo. Onde pisarmos as plantas dos nossos pés, alguém tem que dizer: ei, ali vai um cordeiro de Deus, ali vai um filho de Deus. Então nós aprendemos aqui que essa simbologia, ela demonstra que o Senhor, Ele foi uma oferta pacífica. O Senhor Jesus, Ele foi uma oferta para nos conciliarmos com Deus. Porque Ele fala: ei, filhinhos, eu vou preparar morada. Eu vou preparar morada. Isso quer dizer que o meu lugar, o teu lugar, não é aqui nessa terra. O Senhor está dizendo: ei, aqueles que continuarem fiéis, aqueles que não se contaminarem com este mundo, aqueles que buscarem a santidade, aqueles que se purificarem cada vez mais, vão entrar na morada celestial, vão ver as glórias de Deus. Oh, aleluias. Nós vamos ver então um terceiro ponto, que era a oferta pelo pecado. Diferentemente da oferta pacífica, que era uma oferta de gratidão, uma oferta de reconhecimento, estamos agora perante aqui a oferta pelos pecados. Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Vamos ver que a oferta pacífica era uma decisão sua, de gratidão com Deus. Mas aqui a oferta pelos pecados era uma obrigatoriedade para aqueles que queriam alcançar a presença de Deus.
Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, além de que necessitava apresentar a Deus algo pelos seus pecados. Esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. Fazendo-se pecado por nós. Lá em Levítico 6 vai dizer, 24, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, e a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde o sacrifício e o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferece o animal comerá no lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo, e o sangue respingará sobre a roupa, será lavada no lugar santo. As vasilhas de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas o que for cozido na vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água. Somente o homem da sua família dos sacerdotes poderão comê-la. A oferta é santíssima, mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para a tenda do encontro da proposição no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Nós estamos perante aqui um cenário onde nós já sabemos que essas ofertas, nós sabemos que o Senhor, Ele determina que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que por sermos pecador, eu e você deveríamos morrer. Por sermos pecador, segundo a lei de Moisés, já não havia solução, porque o nosso Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Senhor, Ele é rei. A palavra de um rei nunca se pode voltar atrás. A palavra do rei, quanto é sim, quanto é não, independente da circunstância, independente do momento, independente de quem seja. Se o nosso Deus, Ele determinou na sua lei que o salário do pecado era a morte, então perante o pecado haveria que ter uma morte. Mas o amor do nosso Deus, Ele é tão grande, por mim e por você, pequeno, pecador, miserável, inútil. Ele aqui abre uma exceção, sabendo que o homem é pecaminoso. Ele determina aqui que então, toda vez que o homem pecasse, um animal específico teria que ser morto, teria que dar lugar por mim e por você. Então nós vamos ver que era levado este animal era preparado para pagar pelos nossos erros, para pagar pelo pecado daquele povo. Então nós vamos aprender aqui que diferente de você fazer algo de gratidão a Deus, essa oferta obrigatória, essa oferta de sacrifício, como que podemos trazer para os dias de hoje? É quando verdadeiramente decidimos alimentar o nosso espírito e matar cada vez mais a nossa carne. É quando nós decidimos buscar mais a presença de Deus, mais a submissão de Deus. Quando nós abringimos a submissão de Deus, a presença de Deus, é nós respeitarmos os preceitos de Deus, é respeitarmos as lideranças impostas por Deus. Por isso que nós oramos pelas nossas lideranças eclesiásticas, nossas lideranças ministeriais, nossos pastores e todas as lideranças expostas pelos nossos Deus. Por isso que nós devemos ser fiéis não somente na casa de Deus, por isso que nós devemos ser fiéis também lá fora, respeitando as leis deste mundo. A palavra fala para não contaminarmos com este mundo, mas devemos ser o sal e a luz. Devemos ser a diferença, fazer a diferença, viver a diferença. É neste momento que nós estaremos aqui mostrando a Deus
que nós somos verdadeiramente ofertantes da nossa vida a um Deus vivo e eficaz. Quando nós olhamos para a nossa circunstância, quando nós olhamos para a nossa mesa, quando nós olhamos e não temos nada talvez para comer, nada para beber, uma roupa para vestir, mas nós declaramos assim: hoje é dia de adorar a Deus, hoje é dia de cultuar a Deus. Que oferta perfeita é essa? Que oferta agradável é essa? É quando eu entro na casa de Deus. Ei, o tudo no mundo diz que é para mim chorar, para murmurar, mas eu entro glorificando e adorando, glorificando e adorando, glorificando e adorando. Aí você vai ver as portas do céu se abrir, você vai ver a presença de Deus transbordar sobre a tua vida. E aquele que está lá fora está dizendo: ei, ele está ferido, ele está machucado, ele está sangrando, mas como é possível ele estar jubilando na presença de Deus? É essa a oferta perfeita na presença de Deus. Vamos terminar o ponto no grande dia da expiação. Um dia agradável, um dia tão esperado para este povo. Nós vamos ver aqui o que é o grande dia da expiação. Nós temos que entender, primeiramente, que o grande dia da expiação, a palavra expiação, é uma palavra muito pouco usada nos dias de hoje, porque é uma palavra forte, é uma palavra que, para aqueles que vêm de uma linhagem mais antiga, sabe o peso, sabe o contexto. A expiação, quando Deus perdoava o pecado do pecador. A expiação era Deus perdoando o pecado do pecador. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Pecando, então todo pecador deveria morrer. Então essa palavra, ela significa que quando o pecador arrependido se reconciliava com Deus, através do sacrifício, teria que ter aqui um substituto. Então a expiação, o grande dia da expiação, era o dia da substituição. Era o dia que o homem era substituído para aquele animal específico, para que a sua morte ali representasse a morte da carne, a morte do pecado daquele que estava oferecendo o sacrifício em holocausto. Nós vamos ver que Deus aceitava o animal em sacrifício no lugar do pecador, que deveria morrer por conta dos seus pecados, mas que era salvo por esse substituto que morreu no seu lugar. Vamos ver também que era necessário, porque Deus estabeleceu, mesmo antes que haver o pecado entrar no mundo, que a punição da desobediência seria a morte. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, 17, que Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus não vai contra a sua palavra. Deus, ele não vai contra a sua palavra. Então tem que haver aqui uma morte, tem que haver aqui um sacrifício, para que nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Nós vamos entender também como funcionava o dia da expiação. O dia da expiação era realizado somente no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Lá em Levítico 16, 29, isso vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos dia 10 do mês, infligirás a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem natureza, nem estrangeiro que peregrinar entre vós. E essa data está entre o fim de setembro e o início de agosto, a grande festa, onde era separado uma vez no ano, que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo, entrava no lugar santíssimo, com 2 animais, com 2 cordeiros, que era para sacrifício de si, da sua família e do povo. A palavra de Deus fala que o sumo sacerdote, ele ali fazia uma oração, apresentava os pecados do povo, colocava a mão sobre aquele cordeiro, e aquele cordeiro era morto, era feito ali aquele processo. Ele também levava também ali o incenso, queimava aquele incenso, o fumo daquele incenso tomava aquele lugar.
porque tem uma simbologia, porque contra a presença de Deus descia, aquele fumo não deixava que o sumo sacerdote fosse consumido pelo tamanho da glória de Deus. Então nós vamos entender aqui que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para apresentar aquele sacrifício vivo ali, por pecado meu, pelo teu pecado. E nós sabemos que nós não tínhamos livre acesso na presença de Deus. Agora comece agora a imaginar, o pastor Eliel Veras, uma vez, era aproximadamente agora, no final de setembro, início de agosto, uma vez no ano, ele entrando no Santo dos Santos com uma roupa preparada, entrava ali com os sinos, porque o homem entrava com o sino, para o povo saber, se ele estivesse mexendo, o barulho daqueles chocalhos representava que o sumo sacerdote ainda estava vivo na presença de Deus, e ele estando vivo na presença de Deus, significava que Deus estava respondendo a oração do teu povo. Agora comece a imaginar o pastor Eliel, o anjo dessa igreja, entrando no lugar santo do santo, somente ele tendo esse livre acesso, e ele tendo que apresentar o meu e o seu pecado, e nada mais você poderia fazer. Se o pastor Eliel falhasse nessa jornada, estaríamos perdidos, porque somente ele teria acesso ao santo do santo, e mais ninguém. Não tinha uma segunda chance, não tinha uma segunda oportunidade. Por isso temos que entender que hoje, nessa noite, nós somos privilegiados, que nós temos acesso ao Santo dos Santos, que nós temos acesso à presença de Deus. Nós vamos entender também que esse grande dia era chegado. Era apresentado esses animais em sacrifício. Era morto esses animais. O povo era perdoado. A glória de Deus, a presença de Deus descia somente no lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote tinha aquela oportunidade de contemplar o tamanho da glória de Deus. Mas a palavra de Deus fala que é chegado um dia que um cordeiro perfeito, um cordeiro que não estava ali representando o meu e o seu pecado. Há uma diferença entre estes cordeiros que era levado no lugar santo dos santos. Eles estavam ali, presbítero André, representando o meu e o seu pecado. Então, uma vez por ano, eles representavam o meu e o seu pecado. Mas a palavra de Deus fala que vem um que não representa o meu e o seu pecado. Ele se fez pecado. Ele se fez pecado para poder tirar o pecado do mundo. Isaías 53:7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha. Olha aqui o sacrifício. Como uma ovelha que permanece mudo na presença dos teus tosquiadores, ele não expressou nenhuma palavra. Ele não expressou nenhuma palavra. E a sua última palavra, naquele holocausto perfeito, naquela cruz, foi: está consumado. Está consumado. Coloque os teus pés. O Senhor diz: está consumado. Está
consumado. O Cordeiro perfeito, o holocausto perfeito, que morreu por amor a mim, por amor a ti, que se fez pecador por amor ao homem, o Filho unigênito, que foi dado, que foi oferecido, que foi dizimado, para que o dia da colheita chegasse. E o Senhor, além de um Filho unigênito, ganhou filhos, milhares e milhares. E nessa noite você é filho de Deus. E nessa noite você é um escolhido de Deus. E nessa noite você é um servo de Deus. E nessa noite o Senhor te chama a ser um verdadeiro cordeiro na tua presença. Como ovelha muda permanece calada. Ei, quando o Senhor fala que permanece calada, nessa noite Ele está dizendo: ei filho, ei filha, eu não sei a circunstância, mas Deus está dizendo: permaneça calado, permaneça na minha presença, porque o Senhor está entrando com a providência, porque o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, não é sacrifício, mas sim é graça de Deus na nossa vida, é a misericórdia de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele dá toda a sua gota do teu sangue, e a morte não vence. Ele se entrega naquela cruz. Não foi romanos, não foi cravos, não foi pregos. Sabe quem segurou Jesus naquela cruz do Calvário? Não foi nada físico, não foi nada humano. O que segurou Jesus naquela cruz do Calvário foi que Ele entendeu o seu propósito. E Ele nos chama a entender o nosso propósito nessa noite. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o amor por mim, o amor por ti. Porque Ele sabia que nessa noite teria pessoas clamando, pessoas buscando, pessoas entrando no Santo dos Santos. Porque a palavra de Deus fala que quando o Cordeiro é levado ao madeiro, quando Ele morre, quando Ele volta, ei, o véu se rasga dos céus abaixo, e nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Neste momento você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos. Mas quando nós entramos no Santo dos Santos, não é somente para sentirmos a presença, mas primeiramente é para dizer: ei Senhor, como ovelha eu estou aqui, como sacrifício eu estou aqui. Senhor, eu te apresento no teu altar as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Pai, eu te apresento no teu altar todas as vezes que eu pensei em parar, todas as vezes que eu pensei em desistir. Ei, meu amado, quando nós fazemos assim, quando nós nos apresentamos como cordeiros na presença de Deus, como sacrifício na presença de Deus, a palavra de Deus fala, ei, que a minha oração chegará com um cheiro suave às narinas do Senhor, e a glória que você está mandando para o céu, o Senhor vai descer sobre este lugar, como Ele descia no Santo dos Santos, porque você tem liberdade. Aleluia. Morreu em meu lugar.